ES News Especial. Oferecimento Garoto. Sempre Garoto. O ES News Especial está começando e você vai ver nos destaques. Monumentos e prédios públicos aderem ao Outubro Rosa. Turismo movimenta a economia de Pedra Azul. Ministro Dall'Asen inaugura no estado processo judicial eletrônico. Semana dos Plásticos dá visibilidade às indústrias capixabas. Eleições 2012. O que pode e o que não pode durante a votação. Brasília. Turistas invadem o Congresso Nacional. E Wesley Sattler fala de amor com Cíntia Benini. Agora, no ES News Especial. É comum a gente ver aquela imagem de fóruns abarrotados de papéis, com centenas de processos empilhados se acumulando. Mas a Justiça do Trabalho acaba de implantar o processo judicial eletrônico, um serviço que pretende acabar com aquele processo de papel. É uma revolução silenciosa no sistema de trabalho da Justiça do Trabalho do Espírito Santo. Uma revolução que eu assemelharia àquela que houve, por exemplo, quando os automóveis passaram a substituir as carruagens e os cavalos nas ruas. O pontapé inicial foi dado na última quarta-feira, quando o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, a 17ª Região, passou a utilizar o sistema inaugurado no Fórum da Justiça do Trabalho no município de Guarapari. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Orestes Dall'Asen, destacou que a previsão é de que sejam poupadas 2.019.000 toneladas de papel, com a implantação do processo judicial eletrônico. Significa preservar uma floresta de mais de 50 mil árvores por ano, só na Justiça do Trabalho e só com os processos das varas e do tribunal, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Evidentemente que vai haver, no final das contas, uma redução substancial do tempo do processo. Agora, a quantificação nós ainda não temos exatamente. Ainda de acordo com a presidente do TRT do Espírito Santo, a estimativa é de que o sistema passe a se espalhar expressivamente em 2013 em todo o estado. Até o momento, no país, 17 tribunais trabalham com o novo modelo. O TST prevê que até em 2015, os 24 tribunais do Brasil estejam funcionando com um processo judicial eletrônico. Nós vamos atingir cerca de 17% das varas em 2012, em números mais precisos. Em torno de 230 varas das 1.429 varas do trabalho brasileiras, até o final de 2012, já disporão desse novo sistema de processo judicial eletrônico. E todos os tribunais regionais do trabalho. Depois de realizar uma campanha em favor às eleições acessíveis, o Tribunal Regional Eleitoral registrou em sua base de dados quase 4.000 eleitores com algum tipo de deficiência. Portanto, 0,15% do eleitorado do estado irão votar em sessões de fácil acesso. Há uma facilidade maior em relação aos outros pleitos até então realizados, de acesso físico mesmo de a pessoa até o interior da sessão, não é? Em questão de não haver sessões em andares de difícil acesso para a pessoa que tenha deficiência física. E esse é realmente um programa, uma iniciativa do Tribunal Regional do Espírito Santo. As urnas eletrônicas possuem o código de Braille para facilitar no dia da votação e dar tranquilidade para que eles possam exercer o papel de cidadão. E este ano, todas as urnas terão saídas para fones de ouvido para auxiliar os eleitores que têm algum problema visual e que não sabem ler em código Braille. Até mesmo para as pessoas que sabem ler em Braille, o fone é importante. Por quê? Porque até então nós votariam, mas a gente não tinha certeza se a gente tinha digitado corretamente. E com o fone nós vamos ouvir antes de confirmar. E no próximo domingo, 7 de outubro, os eleitores capixabas vão escolher entre prefeitos e vereadores em todo o estado do Espírito Santo. Mas nem todos sabem os procedimentos e as normas a serem seguidas no dia do pleito. Por isso, o ES News Especial tira agora as principais dúvidas da população. O documento que o eleitor deve se portar
portar no dia da eleição um documento oficial com foto, uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, ou seja, ele com o título somente e sem um documento oficial com foto, ele não vota. Eu gostaria de saber se no dia das eleições vai ser liberada a venda de bebidas alcoólicas e o consumo. Isso vai ficar a critério de cada juiz eleitoral, de acordo na sua zona eleitoral, deliberar de acordo com as circunstâncias do momento, a conveniência ou não de expedir algum tipo de instrução. No domingo da eleição será proibido vender bebidas alcoólicas na Serra, em Vila Velha e em Cariacica, de 8 horas da manhã às 17 horas. Em Vitória, os juízes optaram por não publicar as portarias restringindo a comercialização do produto. Com a duplicação da BR-262 e os constantes investimentos que o Espírito Santo vem recebendo, os municípios precisam se preparar para receberem turistas e eventos sociais. E com o objetivo de suprir essa demanda, foi lançado um empreendimento para desenvolver ainda mais o turismo e o setor hoteleiro das regiões das montanhas capixabas. Mais de uma centena de empregos gerados, com mais impostos arrecadados pela Prefeitura, fortalecendo a cadeia de fornecimento local, nós vamos estar colaborando para que o interior, e principalmente as montanhas capixabas, possa sair mais fortalecido. A região de Pedra Azul, em Domingos Martins, é um local privilegiado que reúne um cenário exuberante de belezas naturais, aliado a uma topografia convidativa à prática de esportes e clima ameno durante todo o ano. Nós temos belezas naturais maravilhosas e certamente Pedra Azul é o destino turístico mais procurado do Espírito Santo. Na ocasião foi assinado oficialmente o contrato de construção do hotel. A expectativa de investimento é alta e a geração de emprego também. Hoje o mercado de construção civil demanda muita mão de obra. A gente tem expectativa de contratar grande parte desse efetivo diretamente lá nas montanhas. Alguns serviços, principalmente execução de telhados, carpinteiros, a gente acredita que tenha uma geração muito boa de profissionais lá nas montanhas mesmo, Domingos Martins e região. É impossível pensar na vida moderna sem o plástico. E com o objetivo de dar maior visibilidade às indústrias de transformação capixabas, acontece em Vitória a Semana do Plástico. A intenção nossa é que a indústria capixaba cada vez mais se abasteça da indústria de plástico localizada aqui no solo espírito-santense. O lançamento da Semana do Plástico aconteceu na sede da Afindes, mostrando como o setor da indústria de transformação contribui para o crescimento econômico do Brasil e do Espírito Santo, pois amplifica a demanda de bens de consumo para toda a cadeia produtiva. Um automóvel, por exemplo, que cada vez usa mais plástico, se você quiser instalar uma indústria automobilística, por exemplo, no estado do Espírito Santo, você não vai conseguir isso se não tiver uma indústria produtora de autopeças plásticas aqui com competitividade para atender esse setor. Até o final de 2012, a expectativa de crescimento para as indústrias capixabas desse setor é em torno de 6%, superando a meta nacional, que é de 4%. E ao contrário do que muitos pensam, o plástico é fundamental para a proteção do meio ambiente. 87% da população reutiliza sacolinhas de supermercado exatamente para descartar o lixo. Por quê? Fazendo esse reuso, você confina o lixo àquela sacola plástica e destina adequadamente ao aterro sanitário. Então, realmente são vantagens que é impossível pensar a vida moderna sem o plástico. Quem passa por monumentos e prédios públicos da Grande Vitória durante a noite é imediatamente atraído pela iluminação rosa, estratégia que faz parte da campanha mundial Outubro Rosa. A tonalidade é símbolo da luta contra o câncer de mama e o objetivo da coloração é que, ao virem os monumentos iluminados, homens e mulheres se lembrem de fazer os exames preventivos. Desde a primeira campanha a gente vem vendo assim uma crescente tão grande dentro desse movimento, tantas pessoas envolvidas, e o Casaca tem essa preocupação também. Então acho para a gente assim, é uma coisa muito prazerosa de estar contribuindo com aquilo que a gente sabe fazer, passar informação. O que eu achei interessante desse ano é o slogan, um toque pela vida, que tem tudo a ver com a música e tudo a ver com a história, porque a música também é levar informação, né, cultura e a história toda, e tem tudo a ver com a FEC.
né, que está levando informação às pessoas que precisam dela. O nome Outubro Rosa remete à cor do laço que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. No Espírito Santo, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer firma várias parcerias que levam a campanha também para o interior do estado. Existem vários municípios que entraram nessa campanha. Neste mesmo horário agora, em Venda Nova, eles estão lançando a campanha. Colatina lança sua campanha amanhã à noite. E as unidades do interior, principalmente onde as mulheres têm dificuldade de acesso, eles vão estender justamente os horários para que a gente faça o maior número possível de mamografias no mês de outubro. Nosso objetivo é reduzir cada vez mais a mortalidade por câncer. Então, todo este trabalho, não é? Todo este projeto, ele visa justamente levar a informação, disseminar a informação para que a mulher procure o seu médico, não é? Faça a sua mamografia, nós temos fases da vida para isso, né? Faça seu exame clínico após os 20 anos, faça sua mamografia após os 40 anos, para que ela possa, se tiver o câncer, ela com certeza ela vai ficar boa e vai continuar vivendo feliz aí. Com a detecção precoce e o tratamento correto, mais de 90% dos cânceres têm cura. Essa avaliação salvou a vida de Sueli. Todas as mulheres que tirem um dia no mês, nem que for o dia do pagamento delas, qualquer um dia, que faça o autoexame. É muito importante. E depois do autoexame, a mamografia, que é a principal. Dados da Secretaria de Saúde mostram que no ano passado foram efetuados mais de 73 mil mamografias. No estado, o câncer de mama foi responsável pelo óbito de 229 capixabas em 2010 e 248 em 2011. Por isso, o movimento que começou na década de 90 e derrubou fronteiras, hoje atinge vários países, inclusive o Brasil, e realiza o evento que ajuda milhares de pessoas. O acolhimento ao paciente, o acolhimento aos familiares do paciente ajuda no tratamento, ajuda na cura, né, dá mais esperança, mais expectativa, mais ânimo para quem enfrenta uma situação anormal com a sua saúde e que tem que vencer esse desafio. Por isso que a FEC é hoje uma entidade que todos nós amamos, gostamos e estamos trabalhando juntos com ela. O deputado estadual Dr. Hércules promoveu na Assembleia Legislativa essa semana uma sessão especial de abertura da Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais. Na ocasião, foram relatadas situações que apontam para a necessidade de medidas urgentes capazes de proporcionar maior proteção aos animais no Espírito Santo. O governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, adquiriu mais de 1.600 novas armas, entre letais e elétricas, para a Polícia Civil e os batalhões especiais da Polícia Militar. Com um investimento de R$6 milhões, o estado se torna o primeiro do Brasil que faz aquisição em grande escala de armas elétricas com recurso próprio. A seguir, no S News Especial, Wesley Sattler fala de amor com Cíntia Benini. A Rede TV Espírito Santo, através do S News Especial, conversa hoje com o jornalista Daniel Simões, que durante toda a campanha eleitoral veio fazendo a sua análise política. Hoje ele faz um balanço antes da sua decisão no primeiro turno das eleições municipais. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Renata. Muito prazer estar aqui. Agora, deste lado aqui, uma coisa que eu não tenho muita experiência ainda. Não sou um analista político, considero mais um observador da política do Espírito Santo pelos anos que acumulei trabalhando neste ramo. E vamos tentar fazer aí alguns comentários, algumas análises sobre o quadro eleitoral do Brasil, principalmente do Espírito Santo e, sobretudo, de Vila Velha, né? Então, faça o seu balanço agora. Você acha que dá primeiro turno em vitória? Bom, a gente pode achar qualquer coisa, né? As pesquisas indicam que a possibilidade de segundo turno é grande,
tanto em Vitória quanto em Vila Velha, como em Cariacica. Na Serra, talvez, pelo fato de a eleição estar muito polarizada entre Sérgio Vidigal e Aldifax, possa haver uma decisão já em primeiro turno, mas as pesquisas também não são apenas uma indicação de um momento. Nós estamos aqui vivendo aí os últimos momentos, as últimas horas antes da eleição, temos casos já de eleições que foram viradas de um dia para o outro, então a gente tem que ficar mais no achismo e com base nos dados que a gente conseguiu obter ao longo dos dias, né? Então, em Vitória, a possibilidade de haver segundo turno realmente é grande, mas ocorreu o último debate esta semana entre os candidatos, a população ainda, um número de indecisos muito grande, e a possibilidade de haver segundo turno, principalmente entre Luiz Paulo e Luciano Rezende. Em Cariacica também a possibilidade de segundo turno é muito grande entre Marcelo Santos e Juninho. Na Serra, Sérgio Vidigal, como eu disse, com Aldifax, a eleição polarizada, para haver segundo turno precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Então lá a possibilidade de a decisão ser decidida no primeiro turno é grande. E em Vila Velha também, Vila Velha, o quadro eleitoral talvez esteja o mais competitivo do estado, com candidatos muito competitivos, o Neucimar Fraga, atual prefeito, que vem liderando até agora as intenções de voto, seguido pelo Max Filho e pelo Rodney Miranda, que segundo as últimas pesquisas estão tecnicamente empatados. Na verdade, segundo as últimas pesquisas, todos estariam tecnicamente empatados. Então, o prognóstico é muito difícil dizer se haverá segundo turno, possivelmente. Agora, quem desses três candidatos irá para o segundo turno é muito complicado. A probabilidade, então, de decisão no primeiro turno só mesmo na Serra? Só mesmo na Serra e nos demais municípios capixabas, né? Que a eleição, o segundo turno, só acontece nos municípios com mais de 200 mil eleitores, né? E somente Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra possuem esse quantitativo de eleitores. Mas isso não quer dizer que nos demais municípios do interior do Espírito Santo a eleição não esteja bem disputada também, que é o caso de Cachoeira e Itapemirim, onde o atual prefeito Carlos Castiglione disputa com o deputado estadual Glauber Coelho. A diferença lá, segundo as pesquisas da última semana, chegou a 8,5% para o Glauber, que está na frente, mas também tudo pode acontecer. O ex-governador Paulo Artung esteve lá na última quinta-feira, demonstrando apoio ao Castiglione. O Glauber Coelho tem o apoio do senador Ricardo Ferraço, do deputado estadual Lelo Coimbra, do senador Magno Malta. Então, está muito disputado também. Em Linhares, a situação também está muito disputada entre o atual prefeito Guerino Zanon e o Nozinho Correia, que acho que já é a quarta vez que se candidata. Ele chegou a liderar por um bom tempo as pesquisas de intenção de voto. Guerino chegou a ultrapassá-lo, a diferença muito pequena. Ocorreu o último debate também essa semana, a população está dividida e não dá para prever um resultado. Em Colatina, o petista Leonardo De Petrucci, atual prefeito, lidera as intenções de voto com uma margem boa de vantagem para o deputado estadual Josias da Vitória e deve levar também a eleição lá em Colatina. Em São Mateus, o atual prefeito Amadeu Boroto também conseguiu uma margem muito expressiva de diferença de votos em relação ao ex-deputado estadual Paulo Roberto, tem mais de 60% dos votos, também deve consolidar sua posição e deve vencer as eleições no próximo dia 7 de outubro. E nos demais municípios do Espírito Santo, a eleição também está muito disputada, tanto nos médios quanto nos pequenos municípios. É raro vermos um candidato navegando em mar de almirante, voando em céu de brigadeiro. Bom, Daniel, de todos os candidatos a prefeito do Brasil, 1.934 estão querendo se reeleger, 1.866 são empresários, 1.039 são comerciantes e 998 agricultores. Isso pode representar a distribuição do poder mais adequado? Isso é positivo para o Brasil e para o Espírito Santo em si? Olha, eu acho que sim. A gente, observando esses números, podemos ver que, apesar de uma certa comodidade da população, um certo desinteresse dos eleitores pela política, até por causa dos escândalos de corrupção que corriqueiramente podemos ver no Brasil, há também um acesso maior à política, à vida partidária. Isso motiva muita gente. Muita gente confunde a política feita com interesses particulares, a política chamada de P minúsculo, com a política maior, que é uma política que conseguiu promover grandes emancipações do ser humano. Essa política precisa ser valorizada. É a política que nós precisamos na democracia para conseguir obter resultados que beneficiem a maioria da população. Então, acho que quanto mais pessoas se interessarem pela política e puderem dar sua contribuição, é muito importante, porque o Brasil viveu muitos anos aí de ditadura, a redemocratização é relativamente recente e uma coisa importante é que as pessoas que realmente
acreditam que possam fazer, possam doar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, venham para a política também, para poder ajudar. Não generalizem, né? A política por si só não é uma coisa ruim. Os políticos, alguns deles realmente são ruins, dão maus exemplos, mas não podemos generalizar. Daniel, chama a atenção o aumento expressivo de um número de candidatos que se preocupam diretamente com o orçamento, entende bastante de saúde, se preocupa totalmente com a educação. São mais de 22.776 donas de casa que estão querendo ser vereadoras e querendo opinar diretamente no destino de suas cidades. Bom, Renato, você falou das donas de casa, mas eu acho que independente da profissão, a mulher definitivamente tomou conta da política brasileira, até incentivada pelo fato de termos uma presidente mulher, a presidente Dilma. A mulher está trazendo simplicidade, está trazendo doçura, está trazendo sensibilidade para a política. E isso é muito positivo. A política sempre foi muito bruta, muito rude. Vide a época dos coronéis, os antigos coronéis, que ainda em muitos municípios ainda isso acontece. A mulher tem sensibilidade, a mulher é mãe, a mulher tem carinho, sabe cuidar de uma casa como ninguém. A gente estava até falando aqui, você dá R$50 para uma mulher, a mulher faz praticamente uma compra de uma semana, compra tudo, não deixa faltar nada em casa, sabe administrar. Isso é uma coisa natural, né? É inata na mulher, né? Enquanto a mulher leva essas qualidades para a política cresce a política, né? Eu acho que é muito importante isso. Bom, você pode ficar ligado que domingo a Rede TV vai estar ao vivo, acompanhando todas as eleições, toda a votação. Não é isso mesmo, Daniel? Estaremos aqui, a equipe toda, né? Você, eu, nossos convidados, durante todo o dia, antes das urnas serem abertas às 8 horas da manhã, até às 5 horas da tarde, quando a votação será encerrada. Durante todo o dia você vai acompanhar todas as movimentações aqui no Espírito Santo e no Brasil. E após as 5 da tarde, um plantão especial aqui, acompanhando passo a passo, momento a momento, a apuração dos votos. Vai ter segundo turno? Não vai ter segundo turno? Traremos convidados, especialistas políticos para discutirem as novas composições aqui no Espírito Santo. E você é o nosso convidado especial, né, Renata? É isso aí, fique ligado no domingo, dia da votação. A Rede TV estará cobertura ao vivo, diretamente das ruas, e aqui com os nossos analistas, como o Daniel, que acompanhou durante todas as eleições, né? E você também que fez as entrevistas aí com muita competência, entrevistando nossos candidatos a prefeito de Vila Velha. Muito importante esse trabalho da Rede TV, a única emissora com sede em Vila Velha, transmitiu também o horário eleitoral gratuito, quer dizer, pode levar informação com qualidade a todos os eleitores de Vila Velha. Você entrevistando os candidatos, como é que foi a dinâmica das entrevistas, né? Foi muito difícil, porque às vezes os candidatos dão uma escorregada, né? Acabam saindo do tempo que é estipulado para cada um? Não, na verdade, foi muito tranquilo, foi rigoroso, a gente deu o mesmo tempo para cada candidato, a gente optou pelas propostas, nada de polêmica, cada um falou das suas propostas nas devidas áreas, com tempo igual a todos eles. Um debate democrático, né? Bem democrático, como é a Rede TV. Bom, agora então, né, vamos esperar o dia 7 de outubro. Vamos esperar até domingo, acompanhe com a gente. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Renata, um prazer muito grande. Até domingo. Boa noite. Nas vésperas das eleições, nós estamos em Brasília, aqui no Senado Federal, que está completamente vazio. Os parlamentares estão caçando votos pelo interior do país. Um exemplo é o deputado federal Tiririca. Ele foi, esta semana, ao Espírito Santo, atrás de votos, e explicou a diferença da vida de comediante para o dia a dia do parlamentar. Eu acho que lá, se você entrar para fazer um trabalho sério, você consegue fazer. Agora, resolver que é complicado, porque lá a gente que está fora, que não está dentro lá, a gente imagina uma coisa. Eu achava que ia chegar lá com a votação que eu cheguei, ia aprovar projetos e tudo, e não é assim, a mecânica da política não é assim lá, não rola assim, é interesses próprios, é interesse de governo, e é complicado, e aí... Mas eu estou fazendo a obrigação que o parlamentar tem que fazer. Ao contrário da intensa movimentação que marca a rotina do Congresso Nacional, há 3 semanas as confortáveis cadeiras, a tribuna de honra e a mesa diretora estão totalmente desocupadas. E na última quarta-feira, a sessão, que caiu por falta de quórum, era só na placa do Senado Federal. Mas nenhum mesmo parlamentar compareceu para trabalhar. E os turistas foram conferir o movimento,
o funcionamento do Congresso, mas não tinha, no plenário, nenhuma atividade, que estava largado às moscas. Na verdade, eu gostaria de vê-lo cheio, porque acho que todo o povo gostaria que acontecesse isso, né? Vê-lo cheio mesmo, né? Ver o povo trabalhando para nós, em benefício a todos os cidadãos. E nós voltamos daqui a pouco, logo após o S News Especial, com Conexão Poder. Eu já falei aqui do apreço, do carinho, da admiração que eu tenho pela Cíntia Benini. Não só pela beleza, pela simpatia, pelo profissionalismo, mas pelo coração que ela tem. Quando eu entreguei esse convite para o lançamento do meu livro, ela começou a falar coisas tão bacanas que eu disse, para tudo. Fala agora com a câmera ligada. É verdade. Aí eu respondi para ele, olha, eu não sei se eu vou conseguir dizer exatamente com as mesmas palavras, mas eu acho que quando a gente retrata num livro a experiência que a gente teve, é uma dádiva, né? É uma oportunidade que a gente tem realmente compartilhar também, né? Compartilhar, né? Esse mundo é muito grande, as pessoas vivenciam coisas diferentes, mas a gente se aproxima muito quando a gente se humaniza. E eu acho que as nossas experiências, apesar de serem únicas, elas são muito parecidas com as que as outras pessoas vivem. É um ser humano, né? No fundo somos só seres humanos, né? E a gente busca uma única coisa, que é o amor, né? E assim, não existe uma outra troca, a não ser com as pessoas que podem nos ensinar. E pelo que você me contou um pouquinho do livro, eu acho que é isso, né? Eu acho que o livro te ensinou. Eu acho que ele te trouxe expectativas e possibilidades na vida antes imaginárias, né? E eu acho que a nossa vida, quando a gente pensa no hoje, no presente, a gente dá oportunidade para essas coisas imaginárias, lúdicas, que são sensoriais, que partem dos nossos princípios, do que a gente sente batendo aqui dentro, né? Ai, dá vontade de estar conversando com ela aqui a noite toda, porque passa uma energia tão boa, é um sorriso gostoso, é uma coisa que vem da alma, né? Isso que faz as pessoas diferentes, quando elas emprestam delas pra gente e não ficam atrás de uma fachada, de uma muralha, ou de um título, ou de um grande emprego como ela tem. Mais legal, gente, é isso. É falar do coração. Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Eu é que agradeço. Obrigada. Até mais. Ei, ganhei a noite. Sucesso, hein? ES News Especial. Oferecimento Garoto. Sempre Garoto.